Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão Boa noite, ouvindo? professor. Tudo em ordem? Como é que estamos? Tudo certo. Então tá bom. Oi, professor, boa tarde. Tudo bom? Como é que tá? Professor, vai ser presencial? Dá para ser presencial a aula? Olha, eu não sei se vai compensar ser presencial, pelo seguinte... Professor, você está falando alguma coisa que eu não estou conseguindo ouvir? Vocês não estão ouvindo? Está ouvindo ou não? Eu estou. Eu não sei se os demais também estão ouvindo, Eu ou só também eu tô. que não estou conseguindo ouvir. Estou ouvindo sim, professor. Eu acho que está todo mundo ouvindo aqui. Ó. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Tá. Indo. Quem foi que estava falando? Que não estava ouvindo? Aí, agora foi, professor. Arrumei Foi? aqui, eu atualizei o negócio, foi. Desculpa aí. Então tá bom. Bem, pessoal, então, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Hoje foi meio corrido a coisa, né? Mas, entre mortos e feridos, deu tudo certo, vai. Não dá para reclamar tanto. Bem, pessoal, vamos compartilhar a tela. Nós estamos com 16 participantes, né? Por enquanto. E vamos continuar. Eu vou pedir, primeira coisa, para vocês abrirem o arquivo que vocês montaram, né? Eu pedi para vocês montarem um arquivo no Google Drive. Então, por favor, abram esse arquivo. Todo mundo está abrindo, pessoal? Estou abrindo. Então, como é que faz para abrir? Para quem tiver dúvida. Vocês vão ter que entrar no Drive, tá? Então, por exemplo, tá? Você entra aqui no Google. Você entra aqui, a página inicial. Aqui onde tem os 9 pontinhos, você clica, entra aqui no Google Drive, tá? E vai onde que, eu não sei agora a pasta que vocês colocaram. Talvez ou esteja aqui na raiz, ou eu sugiro que você sempre crie pastinhas, é que nem a gente faz no diretório, que nem a gente faz em casa, no nosso micro, tá? Cria a pastinha e tá curto aqui, o fio do mouse está curto aqui, então é uma droga, né? Cria pastinha para várias coisas e coloca ele numa pastinha. Eu coloquei aqui em imersão financeira. Fica à vontade, vocês dão o nome que vocês quiserem, né? Aí, eu abri esse arquivo, né? Está aqui aberto. Podemos começar, pessoal? Ninguém está respondendo. Como quem cala consente, né, pessoal? Então, vou começar, né? Bem, pessoal, o que nós vamos fazer? Aqui nas planilhas, tá? Eu vou começar a trabalhar, pessoal, montando esses gráficos aqui. Esses gráficos, eles ficam dentro de uma célula. Então, eu posso pegar, criar o gráfico e depois aumentar aqui o espaço da célula para ele ficar um gráfico razoável, tá, pessoal? Então, como que eu faço esse gráfico aqui?
Então, a receita de bolo é a seguinte. Eu vou copiar isso no chat, tá, pessoal? Então, copiando isso no chat. É essa sequência aqui, tá? Então, com essa sequência, eu vou montar o gráfico. Mas antes de montar, pessoal, desculpe, não monta na mesma pastinha. Cria uma pastinha nova. Então, com esse botãozinho de mais que tem aqui, tá vendo? Vocês conseguem ver o botãozinho de mais aqui, pessoal? Estou vendo, professor. Então, cria uma pastinha nova, ele vai criar, vai dar um nome aí, página não sei o quê, dá 2 cliques nela, altera, por exemplo, eu dei o nome de gráfico, tá? Para a gente... E eu vou apagar ela, eu vou excluir ela, porque eu não tenho nada, ok? Bom. E eu criei já uma pastinha gráfico. Nessa pastinha gráfico, eu botei essa função Sparkline. E dentro dessa função, a função Google Finance. Então, se vocês estão lembrados, a semana passada nós vimos a função Google Finance. Então, ela monta esse monte de cotações. Legal. O Spark Drive, pessoal, desculpa, o Sparkline, ele monta em cima do Google Drive, dos dados que você baixa do Google Finance, tá? Então, eu estou fazendo aqui, por exemplo, da Itaúsa. Então, eu estou fazendo Sparkline, abre parênteses, Google Finance, tá? C1, eu coloquei, no caso aqui, PSSA3, é Porto Seguro, se não me engano, essa daqui, tá, pessoal? Vamos até ver aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. PSSA3. Porto Seguro. E ele me dá a variação. A variação. Aí você coloca no Google Finance, por exemplo, hoje menos 360 dias, tá? Ponto e vírgula, e hoje. Então, ele vai dar todo esse intervalo de 360 dias corridos para trás até hoje. E eu vejo aqui, eu consigo ver um ano de cotação. Se eu quisesse ver 180 dias, colocaria hoje menos 180. Tá? Então, você veria uma cotação de 180 dias. Para 30 dias, hoje menos 30, e para 7 dias, hoje menos 7. Então, pessoal, para vocês montarem painéis, sabe, é muito comum nas empresas montar painéis. Aliás, reparem nisso, tá, pessoal? Quando aparece lá o tourinho de ouro, né? Vocês já viram isso? Esse cara, ele trabalha na XP. E ele mostra os monitores lá, tudo cheio de gráfico, fica bonito, né? Quem vê fala, bicho, é montar assim, você monta painéis assim, né? Você consegue montar um monte de painéis. E isso daí é interessante, porque você vê, aparentemente em 7 dias, poxa, Porto Seguro está subindo. Aí você vê ela semanal, você está vendo só esse pedacinho aqui, desculpa, esse pedacinho aqui, ó. Vendo ela mensal, desculpa, você vê esse pedacinho, dá para perceber que ela caiu, deu uma bela de uma caída. Se você vê semestral, você vê que ela vem de uma queda, deu uma respirada, caiu de novo, tá? E agora parece que está tentando recuperar, mas já deu uma outra caída aqui, né? E se você vê anual, mais ainda, né? Você vê aqui, ó, ela está num canal de baixa. Quem é grafista, né, pessoal, ele vai enxergar aqui um canal de baixa, ou seja, uma reta que passa por aqui, que vai passar mais ou menos por aqui, e fala, ó, se essa retinha romper o canal de baixa, sinal que a ação vai subir. O problema é ele romper, tá? Aparentemente ele tá para romper, não sei, vamos ver. Deu uma quedinha aqui, ó, deu uma quedinha, tá? Isso tudo, pessoal,
vocês encontram, vocês procurando sites de análise técnica de ações, você vai ver, o pessoal enxerga figuras aqui. Ó, isso aqui é uma cabeça e ombro. Tá? Vai formar uma flâmula aqui, uma bandeira, né? Uma flâmula aqui. Então, tem figura de tudo quanto é tipo. Isso eu não vou entrar nesse detalhe, tá, pessoal? Porque é muito de interpretação, né, pessoal? Mas tem uma interpretação para isso. E vocês acham literatura, livros, vocês acham de análise técnica de ações. O nome dessa brincadeira é análise técnica. O outro tipo de análise de ações é a chamada análise fundamentalista. Fundamentalista, o cara não vê gráfico, ele não vê o comportamento passado, ele só vai ver balanços, ele vai analisar expectativa de mercado, como é que está o mercado. Vocês estão dando uma reparada que a Bolsa está dando uma reagida, o dólar está caindo, eles têm uma correlação negativa aí. Por que isso? Porque o Brasil, a gente sabe que é uma potência agrícola e já está prevendo uma fome no mundo aí por conta dessa guerra. Tá? Os países europeus estão lá, hoje estão em discussão, a OTAN, a União Europeia. Por quê? Porque vai dar problema e o Brasil tem alimento. Então, o mercado já está precificando isso. Já está precificando. Tudo bem, tivemos alta de gasolina, mas, em compensação, alimento é pior, né? Alimento é pior. Então, já está sendo precificado essa brincadeira toda. Bem, isso tudo é para a gente fazer gráficos. Todo mundo já fez gráfico, pessoal? Vocês fizeram? Estou fazendo aqui, professor. Está dando certo? Para alguém não Tá deu? dando, sim. Tem que fazer desse jeito que está aí na tela, né, professor? Não precisa necessariamente. Fique à vontade. Fiquem à vontade. Pode mudar. Não vou exigir que vocês façam igualzinho. Mas eu quero que vocês usem a função para aprender. Essa brincadeira de painéis de controle, eu tenho para todos os fundos que eu tenho um painel de controle em que eu fico controlando, exatamente assim, dessa maneira, para eu analisar como é que está, o que está acontecendo. Tá? Então, é uma função muito interessante, tá? Deixa eu ver se eu conseguir. Deixa eu ver, porque eu estou aqui no Mackenzie, tá? Aliás, o rapaz que perguntou aí, não dá para fazer aí. O problema é um só. Se todo mundo trouxer micro, dá para fazer. Agora, eu não estou em laboratório. E eu não sei se tem laboratório disponível para isso. Tá? Então, esse vai ser o problema aqui de fazer aqui no Mackenzie. Tá? Sem contar o problema de deslocamento, né, pessoal? A gente sabe, para eu chegar aqui, pessoal, eu cheguei 5h24 aqui, tá? Foi complicado, eu tava suando frio. Eu vim suando frio, falei, não vai dar tempo, né? E consegui chegar. Nem fui lá na secretaria, nem fui na sala dos professores, eu vim direto, falei, a primeira sala de aula que eu encontrar vai ser essa. Vim aqui no prédio 5, entrei no prédio 5 e falei, é aqui. Tá? Não está conectando. Tem alguma coisa, o firewall deve estar bloqueando aí a conexão. Então, não consigo conectar. O que eu ia mostrar para vocês? Eu ia mostrar para vocês que eu montei uma planilha enorme dos meus fundos, em que eu coloco aqui um painel de controle, em que eu vejo o comportamento de cada fundo, tá? Para tomada de decisão.
não entrou, não está entrando. Então, uma hora que eu conseguir fazer entrar, aí eu mostro para vocês, tá, pessoal? Então, essa que é a ideia. Vamos para a segunda coisa, pessoal. Além de ter essa função Google Finance, vamos criar mais uma pastinha, cria mais uma planilha. Dá um clique aqui no mais. Dá 2 cliques nela e coloca aqui, importe HTML. O importe HTML, pessoal, é uma baita ferramenta, tá? Para a gente importar dados, tá? Então, vamos dar uma olhada? Eu vou dar uma olhada aqui em um site. Eu vou entrar em um site, que é o comparador de fundos, tá? Então, vamos ver, ele vai entrar, em que eu entro aqui com CNPJ, tá? Então, aqui já está com o CNPJ de que fundo? O Guepardo, fundo Guepardo, tá? Ele me mostra o comportamento do Guepardo, aqui em verdinho, versus Bovespa. Dá para ver? E essa linha aqui é a de CDI, essa linha. Tudo bem, pessoal? Ele tem um... Fala, alguém quer falar, Vitor? Não, pode seguir, professor. Ele tem uma tabelinha muito interessante aqui. E isso é uma tabelinha mesmo, tá, pessoal? Então, não precisa fazer isso, só vou mostrar. Eu venho aqui em inspecionar. Ele me mostra o código HTML dessa planilha, desse site aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem, né? Container, vivo. Eu estou procurando um comando tab. O duro é achar aqui, seção. Mas, de qualquer forma, se eu não achar, não tem problema, tá? Em algum lugar aqui, pessoal, ele vai colocar, a hora que ele for montar essa tabela, ele vai dar um comando tab, tá? E eu consigo colocar várias tabelas dentro de uma página HTML, tá? Então, deve ter aqui em algum canto comando tab, que eu não consigo achar agora, teria que ver com muita calma, né? Em que ponto que está esse comando tab. Mas tudo bem. Olha só, pessoal, eu tenho uma ferramenta no Google que consegue importar a tabela. Então, essa importação de tabela, tá? É essa daqui. Eu vou passar aqui para vocês. Tá? A sequência de comandos. Essa é da coluna A e essa é da coluna B. Então, eu estou passando aí para vocês a sequência e eu vou fazer o seguinte. Olha só, pessoal, aqui no import HTML, tá? Então, eu vou colocar aqui o URL, né? Ou seja, o site, o CNPJ que eu quero, o período, tá? Então, aqui em B3 vai ficar isso daqui, tem que ficar esse, e-comercial, período igual. Por quê? Porque eu estou mandando esse comando esse comando é um comando de input do HTML. Então, eu estou mandando aqui o período, eu estou mandando aqui o CNPJ, tá? Tipo de dado. Eu posso pegar tabelas, tá? E listas. Geralmente, listas, eu quase que nunca vi lista no HTML. Geralmente, o pessoal põe table, tá? Table que eu não consegui achar aí. Precisava depois procurar com calma. E o número da tabela. Esse número da tabela, nós vamos por tentativa e erro. Coloca 1, vê se chama. Coloca 2, vê se chama. Coloca 3. Colocando 2, ele me puxou
aquela tabela. Essa tabela aqui, tá? É exatamente o sapato. É exatamente aqui, ó. Essa tabela aqui é exatamente essa tabela que me interessa. E eu uso isso, muitas vezes, para importar dados. Então, eu preciso de alguma coisa em termos de rentabilidade, de volatilidade, de algum site. Tem muito site interessante que monta tabela, monta gráfico. Esse site aqui é muito interessante, tá? Então, ele te dá informações de qualquer fundo. Se você entrar com o nome ou CNPJ, ele te dá gráfico. E ele se alimenta da mesma fonte de dado que eu me alimento, que é a CVM. Então, ele faz exatamente o que eu faço. Atualiza todo dia. Tá? Eu também atualizo todo dia. Eu tenho rotinas que fazem essa atualização para ter essas informações. Mas, às vezes, como vocês não têm acesso à base de dados que eu tenho, tá? Não que vocês não possam ter, vocês podem ter, mas até vocês construírem essa base de dados, eu levei 2 anos. Talvez, vocês provavelmente são mais espertos do que eu, talvez vocês devam levar menos, mas vai levar um tempo, não é tão rápido. E às vezes você quer ter uma informação rápida. Eu quero saber como é que está o Guepardo hoje, como é que ele se comportou o último ano, ou os últimos 2 anos. Então está aí, ó, desde novembro de 2020 até março de 22, dá para ver que ele se comportou no começo pior do que o índice Bovespa e a partir dessa data, que foi 11 de maio de 21, ele começou a trabalhar bem melhor do que o índice Bovespa. Tá? Aliás, ele é um dos fundos que, coincidentemente, um dos fundos que deu melhor rentabilidade após a pandemia. Tá? É um fundo que realmente eles conseguiram, comparando com os outros fundos, tá? Outros fundos bons, tá? Verde, Brasil Capital, Azequest, ele foi o que se comportou melhor. Tá ok, pessoal? Ô, professor, Fala. aqui deu um erro, apareceu o conteúdo importado está vazio. Aqui também. Não sei se o link está incorreto ou se é outra coisa. Ó, cuidado que, em primeiro lugar, aqui em B2 tem que ter um apóstrofo. Eu coloquei com e sem para testar. Tá. O período tem que ter o E comercial antes. Tá? E tem que estar escrito table em B4, 2, que é o número da tabela, e eu vou fazer assim, ó, igual, import HTML, B1 e B2 e B3, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula, B5. Então, eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Mas aí eu estou vendo, parece que o seu link está diferente aqui do nosso. Ali estou vendo 38, aqui está 31. Eu acho, pelo que eu estou vendo aqui. Então, vamos tentar com 38. Tenta com 38. É que eles mudam isso daqui de vez em quando. Deixa eu colocar aqui, vai. Vou mandar aqui, vai. Esse aqui está funcionando? Ó, mandei aqui. Tenta ver. Esse daqui em B1. Tenta ver se vai. Continua a mesma coisa aqui. Alguém aí conseguiu? É só no meu aqui? Deu erro também. Mudou. Também, procura Ó, procura o meu a empresa tá pelo nome. O meu está fazendo. Eu vou mandar tudo de novo aqui para vocês. E colocar esse igual no final? Manda esse CNPJ aí, pode ser.
Estou mandando, ó, o CNPJ é esse. O período não está nem indo, está um período, eu tinha atualizado o período, pode ser que esteja algum problema aí. Vamos pegar de 2020. Agora foi aqui. Foi? Eu mudei o CNPJ e foi. Tá. Pode ser que esteja com um número a menos no CNPJ, não sei. Às vezes sim. acontece isso daí, tá? Todo mundo conseguiu aí, pessoal? Agora deu certo, professor. Agora foi, professor. Então, O meu pessoal, não foi, não. você mudou o CNPJ? Faz que nem o colega fez. Muda o CNPJ, manda para mudei. esse. Eu mudei tudo que você mandou aqui. Checa aí se tá a aspa ali, antes do O 14. apóstrofe? Tá. Isso. Ó. Tá com. Ó, eu Tá igualzinho o seu. E a função é essa daqui. Eu mandei. Tá? O meu também, tá falando como se ele tivesse perdido a referência na célula. Tenta mandar, dar um recálculo aqui, ó, a recarregar a página. Dá um clique no recarregar a página e vê se vai. Aqui tá falando que não foi possível encontrar o URL. É o que estava aparecendo aqui antes, para mim. Mas agora foi. Eu não sei. Pode O meu acontecer. foi agora. Pode acontecer o seguinte, tá? Esse site precisa ver o servidor dele. E às vezes estamos aqui com 40 pessoas tentando acessar ao mesmo tempo. Pode ser. Agora foi. Agora foi. Pode ser que aconteça Ok. de congestionar o site. Pode parecer bobagem, tá? Mas para fazer isso, eu faço essas coisas no meu. Pessoal, consome o SQL violento, tá? SQL é linguagem de base de dados, de banco de dados, né? Ele consome, porque ele tem que correr o banco de dados inteiro, assim, 2 anos de banco de dados ele tem que correr para achar todos os índices. Então, se todo mundo tenta acessar ao mesmo tempo, realmente pode ser que congestione, dependendo do servidor. O servidor não tá para isso, para atender 40 pessoas ao mesmo tempo, né? Acontece. 40 não, 25. Pode acontecer. Não estou justificando, né? Mas ocorrem essas brincadeiras aí. Então, só resumindo, essa tabela é aquilo que a gente chama de table, tabela, tá? E ela vai estar no HTML, tá? Em algum ponto aqui, tá? Então, se a gente for procurar aqui, ele tem que estar como table, né? Tabela, e vai ter várias tabelas aqui. A gente pode até brincar aqui, ó, vou botar 3. Vamos ver se tem uma terceira tabela, qual que é. Ele está tentando carregar, não achou. Tabela 1. Não. Tabela 2. Aí ele carregou. Então, ele não achou a tabela 1. Um detalhe, pessoal. Vocês têm que deixar linhas suficientes para ele botar a tabela. Quando eu botei tabela 1 e deu aquele erro, pode ser que ele encontrou a tabela que ele tentou seja maior do que esse espaço que eu tenho, e aí ele dá pau. Tem que estar tudo em branco, embaixo, tá? Para ele conseguir fazer. Então, isso só questão de testar depois, né? Mas pode ser que ou realmente não exista a tabela, ou pode ser que ela exista, tá? E ele não consegue colocar aqui nesse espaço. Então, esse é um outro possível erro, tá? Aliás, eu esqueci de falar isso, quando estava dando erro, às vezes pode acontecer isso daí. Pode acontecer de que ele não consegue colocar, porque tem dados aqui na planilha, e ele não consegue colocar a tabela aqui. E ele não consegue sobrepor os dados que você tem. Então, dá esse pau.
Tudo bem, pessoal? Isso é uma coisa também que a gente usa bastante, para vocês importarem dados. Tem um terceiro, vamos aqui, cria de novo mais uma pastinha, chama ela de import data, tá? E esse import data, pessoal, por exemplo, eu vou entrar aqui num site aqui. Então, investimento me dá aqui o valor da CDI, dia a dia. Eu entro com a data de início, a data de final, e ele me dá o quanto está valendo a CDI, por exemplo. Tipo da coisa que eu uso. Por quê? Porque para calcular Sharpe, para calcular treino, eu preciso ter o valor de um ativo que não corre risco, de risco zero. Ou a gente usa a Selic, ou a gente usa a CDI. Pode usar o CDI também, tá? CDI e Selic muito perto uma da outra, tá? Então, eu costumo usar o CDI. É o meu índice, é o meu indicador de risco zero. Pessoal, está com 8 minutos. Quando terminar, a gente retorna aqui no mesmo link, tudo bem? O senhor não deveria ser um título do governo? Sim, mas o CDI, mais ou menos, ele acompanha a Selic. A diferença é pequena, tá? E o problema aí também é o seguinte, mesmo o título do governo, ele sofre flutuação no mercado. Então, você fala, vou comprar um tesouro direto, é o rendimento da Selic. Os cambal, tá? Tesouro direto, ele é marcado a mercado. Se tiver uma procura muito grande, você vai pagar um preço caro por ele. E, às vezes, você não consegue recuperar aquela taxa, nem aquela taxa de juros que o governo te paga. Se, por outro lado, tiver numa procura baixa, às vezes você compra tesouro direto. Tem gente que ganha muito, mas você tem que estar ligadíssimo no mercado. É que nem ações. Tem que estar ligado, tá? Apesar de ser renda fixa, tem gente que ganha muito dinheiro. Eu tive uma época, não é que eu não estava ligadíssimo, eu tive muita sorte, que foi 2019. 2019, o Tesouro Direto fez isso, marcado a mercado. Tá? Os de longa, os Tesouro Direto de longa, 50, 55, esses dispararam. Tá? Eu ganhei uma nota preta, ó, eu ganhei mais no Tesouro Direto do que em ações. Tá? E 2019 foi um ano bom para ação. Por quê? Porque Tesouro Direto não é uma excelente referência para livre de risco, porque ele tem risco de queda. 2020, com a pandemia, em compensação, o Tesouro Direto despencou. Que nem a ação. Então, pessoal, é meio relativo. Ah, papel do governo. Papel de governo, mas o papel de governo, o mercado secundário dele é o mercado. Então, ele está sujeito às oscilações do mercado, como se fossem ações. Tá bom? Bem, então, eu vou querer puxar essa tabelinha aqui. Tá? O que eu vou fazer? Vamos passar aqui. Por exemplo, essa é mais simplesinha. Em A1, eu vou botar o site, né, que eu estou puxando. Em A4, import data A1. Então, se der tudo certo, ele deve me puxar aquela tabelinha de CDI, por exemplo. Isso tudo, pessoal, são ferramentas excelentes. Nesse import HTML, até um pouquinho antes da pandemia, eu baixava tudo do site do Itaú. Todos os valores de fundos deles, tudo que tinha, eu baixava. Tá? Era uma beleza. Eles começaram a perceber
Porque eu montei até um robozinho, que a cada 1 hora atualizava. Cada 1 hora atualizava. Vocês conseguem montar robozinhos? Aqui mesmo, na planilha, você monta um robozinho, tá? Você consegue programar ela, tá? Para ficar rodando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Da mesma forma como você programa, tá? Em VBA, você programa aqui. Só que aqui a linguagem, tá, pessoal? Não é Python, desculpa. Não é C++, é Java. É Java que ele trabalha, tá? Então, você consegue fazer uns robozinhos para rodar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá? Ferramentas, dados. Deixa eu ver onde que está. Faz tanto tempo que eu não mexo com isso. Vou achar onde que está. TP Script. Vamos ver se está aqui. Tá. Isso daqui eu que fiz, tá? É um robozinho. Então, ele fica a cada um determinado período, tá? Ele fica rodando, ó, período 600 segundos agora, que eu me lembro, a cada 10 minutos. Cada 10 minutos, tá? Ele roda, tá? E você consegue fazer isso daqui aqui dentro. Então, ele roda a cada 10 minutos, né? Ele dá uma rodada, ele atualiza, ele força uma atualização. Eu acho que o Itaú não deve ter gostado muito, vendo sempre um mesmo IP acessando a cada 10 minutos, falando, pô, esses caras aí vai ver que é hacker, né? Na realidade, eu não estava hackeando nada, estava pegando dados públicos, né, os dados de fundos deles. Mas eu, se fosse administrador do Itaú, iria desconfiar, não tenha dúvida, tá? O que esse cara tá a cada 10 minutos entrando aí, querendo entrar aqui nos fundos? Aí cortaram as minhas asas, né? No Itaú, eles mudaram a programação de tal maneira que eles não colocaram mais table nas tabelas. Eles escreveram as tabelas deles na raça, no HTML. Coitado dos programadores, né? O cara falou, não ponha table. Escreva na raça, monte a tabela na raça. Então, eles montam a tabela na raça, né? Para quê? Para não ficar um gaiato que nem o Oswaldo acessando o table toda hora, né? E com isso, consumindo o canal, consumindo o CPU do Itaú, fazia a mesma coisa com a XP também, a XP também cortou rapidinho, perceberam, né? Cortaram, né? Então, é por isso que eu pego dados hoje da CVM, eu pego dados direto da fonte. Por quê? Porque a CVM, ao contrário, ela quer fornecer o dado, ela quer que o público pegue esse dado. Tá? Enquanto Itaú, XP, ele oferece para um cara entrar eventualmente lá, mas não é esse o negócio do Itaú, da XP. Pessoal, falta menos que 1 minuto, nós vamos entrar de volta. Aí, quando entrar de volta, vocês vão compartilhar essa planilha comigo, tá? Então, vocês vão copiar o link aqui, ó, copiar o link e vão me mandar, não agora, vocês vão me mandar quando a gente entrar novamente, e é isso que vai valer a presença. Combinado? Então, deixa ele cair, eu vou beber uma água, aquilo que eu falei, eu vim correndo, e na sequência a gente continua aqui com